Olá, queridos, como é bom estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre esse livro de Joyce Meyer, A Raiz da Rejeição, de Joyce Meyer. Esse livro é muito bom, se você puder comprar e ler, se você tem esse problema, né, de sentimento de rejeição. Então eu vou estar destacando só algumas coisas aqui neste livro. Pessoas inseguras são constantemente atormentadas pelo que as outras pessoas pensam. Elas possuem uma raiz de rejeição na vida e frequentemente terminam sendo manipuladas e controladas pelos outros. São pessoas que vivem para agradar as outras ao invés de seguir a direção do Espírito Santo. A definição grega da palavra segurança inclui ter pleno domínio, ser forte, governar e estar sem ansiedade, livre de cuidados. Ou a pessoa também pode se tornar uma pessoa muito agressiva, que tem muitas dificuldades de se relacionar com as outras pessoas. Também, causas da rejeição. Por que uma pessoa se torna com esse sentimento de rejeição? Geralmente isso acontece, quase sempre isso acontece, principalmente na infância, quando a criança é bem pequenina ainda e passa por algumas coisas. Por exemplo, causas da rejeição. Apenas um pouco de rejeição pode causar uma ferida para a alma que abrirá uma porta. As crianças, elas têm uma maneira diferente de interpretar situações. Então, às vezes a criança passa por uma situação e ela interpreta aquilo como rejeição. Por meio dessa porta aberta, o diabo pode trazer um espírito de rejeição que governará a vida de uma pessoa. Essa pessoa poderá se sentir rejeitada para o resto de sua vida e se tornar uma pessoa muito infeliz, ter muitas dificuldades no casamento, nos seus relacionamentos, no emprego. Há muito poucas pessoas que não são seriamente afetadas pela rejeição quando adultas, mas essa rejeição vem lá da infância. Quais são as causas da rejeição? A lista é longa, mas vamos apenas cobrir algumas das causas principais. Gravidez indesejada. A mãe ficou grávida, mas não desejava esse filho, ou o pai não desejava. Então a mãe vai rejeitar essa criança. Aborto desejado e tentado. Então não conseguiu, mas tentou abortar a criança. Mesmo que a criança não saiba disso no futuro, mas ela sentirá através das coisas que a mãe sentiu. Então nós já sabemos que mesmo no útero, através dos estudos, a criança é afetada pelas coisas que a mãe sente, pelas coisas que a mãe passa. Uma criança nascida com sexo entre aspas, errado, isto é, pais que desejavam menino, mas tiveram uma menina ou vice-versa, né? Quantos pais às vezes desejam um menino ou uma menina e aí nasce... desejava um menino, nasceu uma menina, então a criança é rejeitada. Mesmo que não é falado, muitas das vezes a criança é tratada, uma menina é tratada como um menino, porque os pais queriam um menino, nas vestimentas, nas coisas e no jeito de tratar. Então, às vezes a criança ouve os pais falando, então pode causar uma terrível rejeição, um sentimento de rejeição. Uma criança nascida com deficiência, incluindo dificuldades de aprendizagem, problemas físicos, etc. Então a criança pode se sentir rejeitada pelos pais ou pela família. Uma criança, comparações com outro irmão ou primos, né? Então quando as crianças são muito comparadas, seu irmão é melhor, sua irmã é melhor, tira notas melhores, tem comportamento melhor, ou seu primo. Eu trabalhei com uma menina, uma moça, que ela disse que ela era muito comparada com uma prima e ela se sentia muito rejeitada, e hoje ela faz tratamento por causa disso também. Adoção, né? Uma criança que foi adotada, então ela se sentiu abandonada, rejeitada pelos pais e foi adotada por alguém, então ela está ali com sentimento de rejeição. Abandono, mesmo que a criança não foi realmente abandonada, mas a criança pode interpretar certas situações como abandono, ou o abandono de um dos pais, ou um dos pais, ou quem cuidava da criança, ficou internado por um longo período de tempo, ou de repente com um problema psiquiátrico, ou uma viagem muito longa, então a criança pode se sentir abandonada, ou de repente nasceu um irmãozinho. A morte de um ou ambos dos pais. Abuso físico,
né? Criança que apanha muito, que os pais por qualquer coisa batem. Abuso físico, verbal. Quantas crianças são xingadas, né? Às vezes uma vez eu passei perto de um pai que estava xingando a criança de burra. E isso a gente vê aos montes, né, por aí. Não foi só uma vez que eu vi isso acontecer. Infelizmente, nós vemos muitas vezes isso acontecer. Não só burra, você não vai dar em nada, você não serve para nada, eu podia ter te abortado, você é um peso nas minhas costas. Um dia, uma mãe muito nervosa com o marido, porque haviam se separado e estavam brigando, ela falava para uma criança de 5 anos no máximo, que a criança, ela estava naquele sofrimento terrível por causa da criança. A criança era culpada do sofrimento dela. Olha só que coisa mais triste. Meu coração cortou assim quando eu vi aquela mãe falando aquilo e eu não pude falar nada com ela na época, né? Abuso sexual que acontece aos montes, né? Não só com meninas, mas também com meninos. Abuso emocional e privação de amor. Pais com problemas mentais, criança pode se sentir abandonada, como eu já falei, ser vítima das circunstâncias, incluindo enfermidades crônicas, segundo o nascimento de uma outra criança, o que requer hospitalização prolongada. Rejeição de colegas, aí a criança já está um pouquinho maior. Conflitos dentro do lar, brigas, pai e mãe se agredindo, se batendo, se xingando, e conflitos dentro do lar por causa de álcool, por causa de drogas e outras coisas. Rejeição no casamento, infidelidade ou divórcio também, principalmente se a pessoa já tem um sentimento de rejeição lá da infância. Se tiver problemas de rejeição no casamento, infidelidade ou divórcio, isso aí só terá a piorar. Como já declarei anteriormente, a rejeição pode atacar uma pessoa enquanto ainda estiver no ventre materno. Isso pode ocorrer por intermédio de uma concepção indesejada, um aborto indesejado ou desejado, tentado. Em alguns casos, as sementes da rejeição são plantadas ao nascer, quando pais que desejam uma menina descobrem que o novo bebê é um garoto ou vice-versa, uma criança que nasce com alguns problemas de deficiência. Adoção, abandono ou até morte de um dos pais. Todos os tipos de abuso, incluindo físico, verbal, sexual, emocional e retenção de amor, definitivamente plantam sementes de rejeição. Crianças nem sempre, como já falei, entendem o que está acontecendo e podem considerar situações problemáticas como rejeição. Uma vez uma menina contando que ela estava brincando. Ela brincava enquanto o pai trabalhava construindo uma casa de madeira, e ela brincava embaixo e o pai falou para ela: sai daí porque você pode se machucar. E a criança não saiu e o pai deixou um martelo cair na cabeça da criança. Não era uma altura não era muito alta, então não machucou tanto, mas a criança interpretou aquilo como o pai não a amava, então ele quis machucar, ele jogou o martelo de propósito na cabeça da criança. Quer dizer, é uma interpretação, né, muito triste que aconteceu ali naquele caso ali. Crianças que permanecem internadas em hospitais por 2 ou 3 meses antes dos pais poderem levar a criança para casa. Então, quer dizer, quantas coisas podem causar rejeição numa criança. E depois a pessoa cresce, essa criança cresce, se torna um adulto com sentimento de rejeição, que vai ter muitos problemas no casamento, terá problemas aonde trabalha, por qualquer coisa poderá tomar como rejeição aquilo. Uma pessoa falou uma coisa, a pessoa já se sente rejeitada. Se está, às vezes, na igreja, não é escolhido por alguma coisa, por algum cargo, já se sente rejeitada. Se o marido fala alguma coisa ou a esposa já se sente rejeitado, ou o pai fala, ou um amigo, ou namorado. Então, quer dizer, causa problemas bem sérios na vida dessa pessoa no futuro. Agora, resultados da rejeição. Então, vamos a alguns resultados da rejeição, que Joyce Meyer fala na página 26. Aqui estão os maiores resultados da rejeição, da raiz da rejeição. Eu não sei se vocês sabem, mas a Joyce Meyer, ela é uma mulher, ela é pastora, ela é dos Estados Unidos, pastoreia
faz um trabalho muito lindo de palestras e mensagens para mulheres, principalmente, mas para homens também. E a igreja é muito grande e ela é escritora também, e ela passou por abuso sexual. O pai dela abusou dela muito mais de 200 vezes enquanto ela era criança e adolescente. Então ela passou por tudo isso, e em seus livros ela relata, em suas mensagens também, como Deus a curou, como Deus transformou sua vida e como Jesus modificou sua vida e transformou, e hoje ela é uma pessoa vitoriosa, uma pessoa feliz ao lado do seu marido, que a ama muito, e seus filhos também. Aqui estão os maiores resultados da raiz da rejeição: rebelião. Pessoas que estão sempre se revoltando contra os líderes, contra as leis. Então, rebelião. Hoje chamado como TOD, né, também tem a ver a ira. Pessoas sempre iradas, com muita raiva, né, com muito ódio dentro do coração. Amargura, sempre amarguradas, sempre chateadas e tristes. Culpa. Quantas pessoas têm sentimento de culpa? Tenho trabalhado com muitas pessoas que trazem esse sentimento de culpa da infância, de coisas que não foram culpa delas. Por exemplo, uma criança, ela passa por um trauma de ter sofrido um abuso sexual. Era uma criança de 5, 3, 6 anos, não sabia de nada que estava acontecendo. Então aquela criança se sente culpada, talvez porque ouviu de alguém, de um adulto que amava, de um adulto que confiava, e então que ela era culpada, então se sente rejeitada, se sente com esse sentimento de culpa para o resto da sua vida. Então vai estar sempre levando a culpa dos outros, de tudo, se sentindo sempre culpada por tudo em sua vida futura também, né? Inferioridade. Quantos de nós nos sentimos inferiores? Se chega uma pessoa numa posição maior, que tem mais diploma, que tem mais dinheiro, que é famoso, então as pessoas se sentem inferiores, não tem coragem de falar, não tem coragem de se expor, não tem coragem de falar em público. Então, sentimento de inferioridade, sempre se rebaixando, né? Sempre se sentindo inferiores. Autoimagem pobre, né? Você olhar para você mesmo e não ter uma boa imagem de você, mas sim uma autoimagem negativa. Você se vê de maneira negativa, sempre vê só seus erros, sempre olha, não vê nada de bom, não vê nada de legal, não vê nada de especial, só tudo ruim, tudo péssimo. Escapismos, incluindo sonhar acordado, vício em drogas, álcool, televisão, trabalho excessivo, jogos, pornografias, comida excessiva, trabalho excessivo, estudos excessivos e diplomas excessivos. Crítica. Pessoas que estão sempre criticando. E até mesmo a si mesmas. Criticam a si mesmas por tudo, não conseguem ver nada de bom em si e nos outros. Pobreza, né? Uma mente pobre, que está sempre na pobreza, não consegue melhorar de vida. Medo de todos os tipos. Desesperança, não tem esperança, só desesperança, só tristeza, infelicidade. Pessoa defensiva, então a pessoa que está sempre na defensiva, qualquer coisa que o outro fala já está na defensiva, já está querendo se revoltar contra a pessoa, achando que a pessoa a está agredindo ou querendo mandar nela, então está sempre na defensiva, uma pessoa rígida, né? Dureza, pessoa rígida, dura, né? Com sentimentos, não consegue mostrar muitos sentimentos, não consegue se colocar no lugar do outro, sempre exige muito dos outros e de si mesmo, principalmente, exige de si mesmo, se castiga muito e cobra muito dos outros. Desconfiança, desconfia de tudo, de todos, não confia nos homens, ou não confia nas mulheres, ou não confia em Deus, confia em ninguém. Desrespeito, não respeita a si mesmo, né? Não consegue se sentir uma pessoa respeitada, digna, não se sente valorizada, não se sente digna. Competição, tá sempre competindo, querendo ser melhor que os outros, fazer um trabalho melhor que os outros para mostrar. Se seu amigo ou sua amiga tem 2 diplomas, você quer ter 3. Se sua irmã veste uma roupa, comprou uma roupa nova, você quer comprar 2, 3. Se vê um amigo com sapato novo, quer comprar 2, 3 sapatos novos. Se vê que um amigo ou amiga comprou um carro novo, você quer também.
e vai competindo. Se a pessoa trabalha na igreja, a pessoa começa a trabalhar por competição para poder se aparecer, para poder receber elogios, né? A questão aqui é receber elogios, receber valorização, para que as pessoas a amem, para se sentir amada. Ciúmes, né? De todos os tipos, ciúmes da mãe, ciúmes dos filhos, ciúmes dos irmãos, ciúmes do namorado, da esposa, do cônjuge. Perfeccionismo no jeito de ser, no seu comportamento, perfeccionismo nas coisas, né, que vai fazer, perfeccionismo em tudo que vai fazer. Então, há pessoas que são muito perfeccionistas e o perfeccionismo vem da rejeição. Então, a gente querer as coisas boas, querer fazer as coisas melhores, uma coisa, mas perfeccionismo, que nada tá bom, tem que sempre fazer melhor, porque senão você não vai ser valorizado, não vai ser amado, vai ser abandonado e não vai receber elogios e etc. Não confia em si mesmo, né? A rebelião é uma resposta comum à rejeição. Pessoas foram criadas e destinadas a ser amadas e aceitas. Assim, quando são abusadas e maltratadas, sempre sentem uma ira que se expressa na forma de rebelião. Tem aquele que se rebela e tem aquele que se coloca sempre dizendo sim, sim, nunca consegue também dizer não. Por causa do abuso que experimentei, Joyce Meyer falando, constantemente me sentia irada, sorria por fora, mas interiormente estava com raiva por ter sido tão maltratada. Eu tinha tomado uma decisão, nunca mais seria ferida novamente. Pessoas nunca mais me maltratariam. Fiz alguns votos secretos de que ninguém mais mandaria em mim. Você fez votos secretos após ter sido maltratado? Toda vez que nós somos maltratados, geralmente fazemos votos secretos. Por exemplo, nunca mais vou dizer não. Vou sempre dizer sim, vou ser sempre boazinha, bonzinho para todos, para que eu possa ser amado e nunca ser abandonado nem rejeitado. Ou ninguém mais me machucará. Ninguém mais vai chegar perto de mim e vai me machucar. Então eu vou machucar os outros para que ninguém me machuque. Ou eu vou ficar sempre na defensiva para que não seja machucada. Falou um pouco mais alto, eu já estou gritando. Falou um pouco mais alto, eu já estou indo para cima, partindo para cima, porque eu estou na defensiva. Aí tem outros votos secretos que nós fazemos quando somos crianças e adolescentes e depois nem nos lembramos mais disso e começamos a reclamar. Por que a nossa vida está dando errado? Por que está acontecendo isso ou aquilo? Mas foi por causa dos nossos votos, das nossas decisões. Por exemplo, talvez você tenha problemas hoje por causa de promessas que fez a si mesmo. Tais como, eu nunca mais confiarei em ninguém, nunca mais permitirei que alguém interfira na minha vida, nunca mais amarei alguém, nunca mais me aproximarei de alguém. Aí fica sozinho, não sabe por que está sozinho. Ninguém me machucará de novo. Aí você passa a vida fugindo das pessoas, ou brigando, entrando em conflitos. Você pode estar vivendo sob maldição da ira e do poder dos votos secretos, das suas decisões que fez. Mas graças a Deus há uma forma de se libertar. Jesus é o caminho. Como ele disse a respeito de si mesmo, a verdade da palavra de Deus o tornará livre em cada área, se você prosseguir em tempo suficiente para renovar a sua mente. João 8, 31 a 32 diz, se vocês continuarem em minha palavra, então serão meus discípulos de fato e conhecerão a verdade, e a verdade os tornará livres. Vou parar por aqui, porque o vídeo está ficando muito grande, mas da próxima vez eu trarei mais um pouco desse livro maravilhoso de Joyce Meyer, ok? Eu sou estudante de psicanálise, eu estudo também um pouco de psicologia, eu mesma estudando através dos livros, mas estou terminando o curso de psicanálise e é muito bom trabalharmos sobre as emoções que nos dominam na vida adulta e nós passamos por tantos problemas, depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade e tantas outras coisas, divórcios e tantas outras coisas, porque não aprendemos a nos amar, não aprendemos a nos valorizar, porque nos sentimos tão rejeitados, tão abandonados, tão humilhados, sofremos todo tipo de abuso na nossa infância
E não estou aqui querendo culpar os pais, de jeito nenhum. Pais também foram machucados e quando não aprenderam a lidar com suas emoções, acabam também machucando mesmo sem querer. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você e que te ajude a, em Cristo Jesus, encontrar libertação e cura para a sua alma, ok? Que Deus te abençoe. Até a próxima.